Caríssimos e caríssimas, povo e pova, eu sou Daniel Nonato e obrigado a você pela presença, pela sua paciência em nos ouvir todos os dias pela manhã, seja no WhatsApp, seja no YouTube, mas obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência e vamos começar hoje. Hoje nós temos refletir o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 ao 30 e vamos começar o nosso encontro assim hoje, ó. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos. Lembrando a todos e a todas que estamos no mês de abril e já passamos, da metade da quaresma. No próximo dia 13, domingo de Ramos, vai ter a coleta fraterna para a campanha da fraternidade. Tem muita gente colocando nos sites, até mesmo padres, falando para não contribuir com a campanha da fraternidade. Nós temos alguns grupos católicos que não são de fato católicos, porque se fosse católico teria comunhão com a CNBB, teria comunhão com a igreja, teria comunhão com a igreja católica como um todo, não teria uma igreja particular com uma fé interpretada de acordo com seu umbigo, com seu imbigo. Aí você escolhe como quiser e você vê claramente aí sites atacando a CNBB. Senhores, a gente tem que entender que a igreja, mesmo eu discordando do meu bispo, mesmo eu não concordando com algumas coisas, a igreja, ela tem por finalidade base na sucessão apostólica. O evangelho que nós seguimos é o evangelho que fala de uma sucessão apostólica. Então, se você não gosta da CNBB, você escolhe o colegiado que lhe interessa, é complicado. Então, eu repreendo e digo, quem é católico de verdade, repetindo, vai respeitar a CNBB, mesmo às vezes discordando da linha pastoral do seu bispo, vai respeitar o seu bispo, até mesmo o seu padre, se for preciso silenciar para não ferir a comunhão. O evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 ao 30, traz uma situação logo após a cura daquele homem, quando Jesus ele começa a ser perseguido por fazer o bem. E aí eu lembro de São Pedro, que diz que é melhor ser perseguido por fazer o bem do que por fazer o mal. Nós devemos ter essa consciência. E a gente, quando fala da campanha da fraternidade, alguém me falou, você não está falando da campanha da fraternidade. Não estou falando, não falei fundamente, é verdade, é um pecado meu. Mas hoje eu estou falando. A ecologia integral, a gente pensar no meio ambiente, não ser como a minha prefeitura da minha cidade, que há 2 anos atrás veio na minha frente da minha casa e destruiu um pé de ipê. A gente, quando fala da ecologia integral, fala do meio ambiente, fala de uma conversão integral, fala de salvar não somente a alma da pessoa, mas salvar todo o conjunto. E aí a gente tem que lembrar sempre disso. A salvação ela acontece dentro do contexto da nossa vivência. Não, mas a salvação é depois que morreu. Não, a salvação acontece da forma que nós vivemos. E hoje, graças a São Francisco de Assis, nós temos consciência que devemos cuidar do jardim, cuidar do planeta, não somente explorar e trazer para nossas vias o lucro capital. A gente vê claramente aí alguns políticos de direita, para ser mais exato, que falam em cada vez mais extrair da natureza o lucro, o dinheiro, o poder. E uma das coisas que o Papa Francisco denuncia é a crise, é o pecado da ganância que nós, seres humanos, temos. Então, quando a gente fala da ecologia integral, a gente tem que lembrar, como diz Dom Roberto,
né, lá de Campos do Goytacazes, temos que lembrar que a ecologia integral envolve uma conversão integral. Ou seja, a conversão não pode ser apenas para você olhar para o céu e você ficar contemplando a natureza das estrelas lá distante, ou você ficar esperando que luz volte. A conversão integral envolve você olhar para o céu, mas também não esquecer de olhar para a sua realidade, aonde você pisa. Tem uma frase que eu ouvi de uma jovem, eu lembro até hoje, no dos encontros: quem olha muito para o céu acaba pisando naquilo que não deve. Ou seja, em coisas boas e coisas ruins. Ou cair em buracos. Nós devemos ter essa consciência. Por isso o evangelho de hoje, a gente começou hoje com Fagner, né? Eu gosto muito dessa canção, porque ela fala profundamente de um momento da minha vida em que eu estive desempregado e foi difícil para mim, na idade que eu tinha, 45 anos, e falei minha idade na época, né? E quando eu fui demitido, e nós temos até hoje, sofremos consequências por essa demissão, são perseguições, são algumas calúnias, inclusive, mas a gente está lutando, estamos aqui mantendo a firme e às vezes silenciando para não se ferir e ferir mais ainda. Mas quando perguntado no particular, a gente pode até comentar. Então, a gente quando olha para essa canção, a gente olha profundamente que a felicidade começa dentro da realidade. E somos todos guerreiros, somos pessoas, são meninos no fundo do peito, né, como disse Fagner aí. E a gente vai olhar para o evangelho de hoje, Jesus traz essa frase: meu pai trabalha sempre. Por quê? Porque houve uma perseguição a Jesus. Lembrando que a quaresma, esse período que nós estamos nos aproximando do último domingo, que antecede o domingo de Ramos, nós entramos nos textos de João, pois João tem uma profundidade em revelar a graça de um Deus de amor. Tem a profundidade de trazer para nós um Cristo divino, mas que se preocupa com o humano. Por isso ele cura esse homem que estava paralítico aqui no capítulo 5. Por isso ele é colocado aqui para ser julgado. E ele faz uma leitura ampla quando ele fala: meu pai continua trabalhando. Ou seja, a gente sempre fala isso. Deus não tira férias. Nós somos trabalhadores, graças a Deus. Outro dia, um jovem me convidou para um evento. Eu falei: olha, infelizmente, eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Você não vai tirar férias, não? Eu falei: não vou tirar férias porque eu comecei a trabalhar agora nessa outra empresa. A gente tem que ter consciência que nós devemos ter essa noção, que Deus não tira férias do seu amor. E nós, como pais e mães, padres, bispos, diáconos, catequistas, ministros leigos, pastores, evangelistas, pregadores, nós não temos férias. Nós não temos férias. Pois as férias da pregação, as férias do testemunho, ela não existe. Mas eu tiro uns diazinhos sem ir na paróquia, viajo para visitar a família longe, ou tiro um dia para descansar, dormir um pouco até mais tarde. Mas mesmo assim, no seu cotidiano, você deve continuar testemunhando este amor profundo que Deus tem por nós. Por isso Jesus hoje, ele se coloca e se revela como Filho de Deus. E aí, ponto, ele arrumou o problema. Quando ele se revela Filho de Deus, ele cria uma situação para justificar a perseguição que eles, no caso, os judeus daquele contexto, tinham para com ele. Lembrando a todos e a todas que Jesus, ele deixa bem claro aqui que tudo que ele faz não é porque ele quer, mas porque é o desejo do Pai. E ele fala até mesmo da ressurreição. E aí ele faz uma leitura bem teológica. E nós devemos também levar a ressurreição por caminhos que nós estivermos traçando. Eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando, campanha da fraternidade, né? Vamos colaborar no dia 13, vamos fazer a coleta solidária. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra.
dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá pra ser feliz.